3 processos de parceria público-privadas que somam mais de 318 milhões de reais estão em análise aqui no TCE Ceará. Esse trabalho de análise prévia das PPPs, feito pela Secretaria de Controle Externo, é o tema da nossa entrevista da semana. Júlio, seja bem-vindo ao Acontece TV. Obrigado, Carol. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade. Júlio, qual seria o conceito de desestatização? Até porque a gente sabe que os serviços públicos eles podem ser oferecidos diretamente pelos governos ou de forma indireta, né? Eu acho que o primeiro ponto é isso aí que você falou, né? Eu acho que o nosso público precisa entender o que é desestatização. E basicamente desestatização seria o Estado ou o poder público vender um ativo ou uma empresa estatal ou transferir a realização, a prestação de serviço público que ele faz para a iniciativa privada, tá? Quando a gente tem a venda de um ativo, né, ou uma empresa estatal, a gente chama de privatização. Quando a gente tem a transferência da prestação de serviço, e é importante dizer que a prestação de serviço, a titularidade é sempre do poder público, então o que ele vai transferir é a execução ou a prestação daquele serviço para um particular, para a iniciativa privada, tá? Essa transferência a gente chama de concessão. A concessão ela tem 2 tipos, a concessão comum, né, que envolve basicamente o que a gente vê na maioria dos casos, que é, por exemplo, quando o pagamento da tarifa pelo usuário ou alguma outra receita decorrente administrativa cobre todos os custos relativos ao concessionário que vai realizar a atividade. Essa é a concessão comum. A outra, que é outro tipo, é a parceria público-privada. Na parceria público-privada, ou não há tarifa ao usuário, tá, ao contribuinte, ou essa tarifa ela é insuficiente para poder custear a iniciativa privada. Então o poder público entra também fazendo um pagamento, uma contraprestação, um aporte público. Por isso o nome parceria público-privada. A realização do serviço ou a prestação do serviço vai ser feita por uma empresa, por uma iniciativa privada, com o aporte do poder público. Mas seria a finalidade quando o governo faz uma desestatização, como envolvendo esses exemplos todos que você fez? Pronto, acho que a finalidade principal realmente é buscar garantir a eficiência na prestação de serviços públicos. A gente sabe que é matéria constitucional que o poder público é o titular da prestação de serviço, mas a gente sabe muitas vezes em que o poder público não consegue acompanhar a modernização, o aperfeiçoamento dos processos de trabalho, a utilização da tecnologia. Hoje a gente tem inteligência artificial para apoiando vários outros processos. E a gente entende que o poder público é natural que ele, em reconhecendo que não consegue realizar essa prestação da melhor forma possível, buscando a eficiência, que ele transfira, né, seguindo os ditames da lei, seguindo, por exemplo, o caso das PPPs, a Lei 11.079, né, e seguindo a instrução normativa do tribunal. E, Júlio, qual seria o papel, então, do Tribunal de Contas nesses procedimentos? Bom, pegando os 2 tipos de concessão que a gente falou, na concessão comum, o tribunal trabalha com uma análise a posteriori, que é como a gente faz no geral das nossas fiscalizações. Então a gente faz auditoria de conformidade, auditoria operacional sobre o desempenho dos serviços públicos prestados por meio de concessão comum. No que diz respeito à parceria público-privada, Carol, a gente tem um trabalho diferente, que é uma análise prévia, um controle prévio, o que nos destaca, porque o TCE foi um dos primeiros tribunais do Brasil, junto com o TCU, a fazer esse controle prévio, né? E por que a gente chama que é controle prévio? Porque ele acontece antes da contratação ou antes da seleção do fornecedor que vai realizar essa prestação de serviço pelo Estado, né? Então, tudo começou com a Instrução Normativa 03 de 2018, que ela exige ou ela traz uma obrigatoriedade no envio da documentação que compreende todo o estudo técnico feito pelo poder público no que diz respeito a atender aquela demanda. Qual é a demanda? A demanda seria transferir a prestação de algum serviço público, esgotamento sanitário, iluminação pública, administração de algum bem, etc., etc., ou até mesmo uma reforma, para a iniciativa privada. Então eles enviam essa documentação e a gente faz uma análise prévia. O que sai daí é um resultado de um julgamento, certo? O tribunal tem 60 dias, importante dizer isso, o tribunal tem 60 dias para julgar da data da entrada da documentação, que é um tempo bem exíguo para a complexidade do trabalho que se faz, mas a gente consegue dar bons retornos para a administração. Como não há ainda contrato, contratação, atos de gestão, execução de despesa pública, as nossas indicações como resultado, elas saem a título de dar ciência. Elas não são... porque não há irregularidade,
É importante dizer que não há irregularidade, não há dano, porque a gente não tem a contratação ainda, é uma análise prévia, né? Então é sempre dando ciência para o jurisdicionado, dando sempre ciência para o gestor público, de que, em algumas situações, o tribunal reconhece que alguns pontos poderiam ser aperfeiçoados, melhorados, buscando aquela eficiência que a gente falou lá no início, na prestação de serviço público. Júlio, muito obrigada pelas suas informações. Valeu, obrigado, eu que agradeço. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, Revista Controle recebe artigos científicos inéditos para a próxima edição.